Agora sim, vamos entrevistar aqui a Janaína Carvalho sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Janaína, ao Cidade Viva. É um prazerzaço conversar contigo e de um assunto de muita relevância, né? Lembrei aqui no começo do programa, quando eu chamei aí a sua participação, né? Anunciei a sua participação aqui no programa, que lá no comecinho eu participei fazendo matéria e tudo mais do começo desse estatuto. Houve muita mudança, tem muito o que comemorar. Como é que está a situação atual? Depois a gente fala lá do comecinho, mas tem o que comemorar hoje, nesses 30 anos? Bom dia, Laércio, bom dia a todos que estão acompanhando. Temos sim, Laércio. São 30 anos do Estatuto, que significa para o Brasil, para Teresina, significa para as nossas crianças e adolescentes avanços no que tange a garantia de direitos. O Estatuto ele inovou, trazendo a concepção de proteção integral à criança e ao adolescente. E aí, com isso, ele traz vários temas próprios para a garantia de um crescimento saudável, desenvolvimento humano para a criança e o adolescente. E nestes 30 anos, nós podemos perceber, por exemplo, grandes avanços, como, por exemplo, redução da mortalidade infantil, um trabalho de enfrentamento ao trabalho infantil, que no Brasil nós enfrentamos ainda essa luta grande contra o trabalho infantil, porque muitas crianças ainda estão em situações de trabalho penoso, insalubre, sendo roubado delas a oportunidade do lúdico e até da própria educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente também avançou nas concepções, no própria concepção de criança e adolescente. Criança, aquela pessoa de 0 a 12 anos, e adolescente de 12 até 18 anos. E nós vimos aí esse avanço para a sociedade, para a questão de compreender que a criança e o adolescente, conforme o ECA, é um sujeito de direitos, como qualquer um outro indivíduo, e numa situação peculiar de desenvolvimento. Então, as concepções que o ECA trouxe, a doutrina da proteção integral, a rede de proteção à criança e adolescente através do sistema de garantia de direitos, trouxe grandes avanços. É certo que nós temos ainda grandes desafios, mas os 30 anos nós podemos sim identificar e comemorar grandes avanços no que tange o direito da criança e do adolescente. Mas ainda está impregnada da memória de cada um a situação que crianças viviam 30 anos atrás, antes desse estatuto, né? Como, por exemplo, trabalhar em cozinha de família, né? Trabalhar também em olaria, em carvoaria. Qual era a situação mais de penúria que as crianças viviam antigamente, antes do estatuto atuar? Sim, você destacou algo que até é específico da nossa cidade, que eram ali o trabalho das olarias, que muitas crianças, muitos adultos hoje contam na sua história de vida um trabalho ali que era um trabalho penoso, insalubre e que trouxe grandes prejuízos ao desenvolvimento da pessoa. E o trabalho das olarias hoje é uma realidade que não é mais um problema assim evidente. Claro que nós ainda lutamos enfrentando ainda alguns casos de trabalho infantil, mas a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, nesses 30 anos, intensificou um trabalho com as crianças ali. Nós temos nessa história, uma história muito, muito rica, de histórias de superação, porque crianças foram identificadas, foram encaminhadas para serviços da assistência social e tiveram ali a superação da sua condição de trabalho insalubre e penoso. E outros espaços na cidade que foram sendo identificados. Hoje, como estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos o enfrentamento do trabalho infantil na assistência social, a partir do... A gente estava falando antes que teve muito que comemorar, não é isso? Falando então de toda a infraestrutura que vocês têm disponibilizado aí para as crianças. Falamos também do que as pessoas estavam sofrendo, né? Principalmente aqui na nossa olaria, que crianças perderam a vida, né? Perderam aí toda uma história, etapa de vida e tudo mais. Só para retomar a partir daí, a senhora acredita que essas pessoas vão ao trabalho, as famílias colocam crianças para trabalhar por conta da condição financeira? E a questão também é se essas formas de como Bolsa Família, né? ajudou a tirar crianças aí da escravidão, entre aspas?
Certo, eu só justificar, eu tirei a máscara porque eu estou sozinha no ambiente aqui fechado, tá? Bem, Laércio e todos que nos ouvem, os 30 anos do ECA trouxe grandes avanços na ampliação das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. Como eu falei no início, o ECA ele trouxe a doutrina da proteção integral. E junto com a doutrina da proteção integral, um sistema de garantia de direitos e rede de serviços que garantissem e que hoje estão garantindo o acesso aos direitos à saúde, à educação, assistência social, cultura, lazer, às crianças e aos adolescentes, a partir das políticas públicas. Dentre estas, a assistência social. A Prefeitura de Teresina, através seu órgão gestor, hoje a Sencasp, desenvolve um trabalho de serviços, uma rede socioassistencial à criança e ao adolescente, desde 1991, quando foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E dentre estes serviços, essa rede socioassistencial, na política pública de assistência social, nós temos os benefícios socioassistenciais que vêm exatamente trazer uma garantia, uma segurança alimentar e uma garantia às famílias de acesso a um benefício, né, que garanta direitos socioassistenciais. Esses benefícios que foram garantidos às famílias durante essa trajetória do ECA permitiu que as crianças elas possam sair da situação de trabalho infantil. O trabalho infantil, ele, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz prejuízo ao desenvolvimento da criança, porque a criança e o adolescente, ele é um ser humano numa situação peculiar de desenvolvimento. E o trabalho infantil, ele traz agravos a esse desenvolvimento. É um tema muito polêmico, porque apesar dos 30 anos do ECA, a sociedade, alguns ainda não entendem e até justificam o trabalho infantil como algo que é importante para o desenvolvimento da pessoa. Mas, conforme a situação peculiar de desenvolvimento do ser humano, o trabalho infantil ele pode trazer prejuízo no desenvolvimento e também romper com o ciclo de aprendizado e de acesso à educação que a criança deve ter. E também até o direito ao lúdico, à convivência familiar e a proteção também contra riscos. Nós precisamos entender isso também, que o próprio Estatuto garante. Nesses 30 anos, nós podemos comemorar entendendo que nós avançamos, retirando muitas crianças em situação de trabalho infantil e muitas famílias acessando benefícios socioassistenciais como o Bolsa Família, certo? E alguns espaços em Teresina, durante esses 30 anos, né, nós tivemos a retirada das crianças em situação de trabalho infantil. Como a Casa de Isabelê, por exemplo, não é isso? Que é uma entidade muito importante para jovens meninas. Exatamente esse destaque, Laércio. Além da situação de trabalho infantil, que é uma violação de direitos, nós, nesses 30 anos também, avançamos no atendimento à criança e ao adolescente em situação de abuso sexual. E nós temos a Casa de Isabelê, que é um serviço em parceria com uma entidade não governamental, a ASA, é um serviço da assistência social, né, da Prefeitura de Teresina, através da Sencasp, em parceria. E que tem uma história de serviço ofertado para as crianças e adolescentes de Teresina. Hoje é um referencial no Estado, né, e tem garantido o quê? Um enfrentamento, trabalho de mobilização contra as situações de abuso sexual contra meninos, contra criança e adolescente. Onde é que as pessoas podem, então, se informar para ter mais assim, acesso a esses direitos das crianças e tudo mais, para buscar esse direito? Bem rapidinho, por conta do tempo. Certo, tá bom. Nós aqui da Sencasp disponibilizamos os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que se encontram em todas as regiões de Teresina, e também os CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Nós queremos deixar claro para a população que, diante de algum tipo de violação ou necessidade de algum serviço no âmbito da assistência social, recorrer a esses centros que estão funcionando, mesmo nesse período de pandemia, com todos os cuidados e as medidas de proteção. E os endereços e também os telefones estão disponíveis, né, no canal que nós temos hoje, que é do Instagram, que disponibiliza todos
os endereços e telefones e também o site da Prefeitura. Janaína, muito obrigado pela sua participação, tá bom, aqui no Cidade Viva. Parabéns por fazer parte aí da comemoração desses 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Até mais ver, então. A gente se vê depois em outros assuntos ou nesse também. Valeu, prazerzaço.